Por que o Irã odeia tanto Israel? A resposta está na Bíblia, e talvez você nunca tenha percebido. Você já se perguntou por que essas duas nações vivem em tensão constante e agora parecem à beira de uma guerra? A resposta é mais simples do que você imagina, e é isso que vou te contar agora. Mas atenção, não estamos falando do povo em si. Estamos falando das raízes espirituais, políticas e proféticas que alimentam esse conflito há séculos. E para entender tudo isso, a gente precisa voltar no tempo. Antes de ser chamada de Irã, essa terra era conhecida como Pérsia. E acredite, ela aparece várias vezes na Bíblia. Foi o rei Ciro da Pérsia quem permitiu que os judeus saíssem do cativeiro da Babilônia e reconstruíssem o templo em Jerusalém. Esdras 1 verso 1 a 4. Ou seja, no início, a relação entre judeus e persas era boa, mas isso mudou. Durante o reinado de outro rei persa chamado Xerxes, ou Assuero, surgiu um homem que queria aniquilar todos os judeus da terra. O nome dele? Hamã. Isso está no livro de Ester. Hamã odiava os judeus, especialmente um deles, Mardoqueu, um homem fiel a Deus que se recusava a se curvar diante de Hamã. Ferido no orgulho, Hamã não quis atacar só Mardoqueu, mas tramou um plano para exterminar todo o seu povo. Mas o que Hamã não sabia é que Ester, a rainha, era judia, e com coragem e sabedoria, ela intercedeu diante do rei. Hamã foi desmascarado e acabou perdendo a vida na mesma forca que preparou para Mardoqueu. Essa história é celebrada até hoje no feriado judaico de Purim como um livramento de Deus, mas também marcou profundamente a memória do povo judeu e da tradição persa. Por séculos, a Pérsia foi um império poderoso, mas no século XX, tudo mudou. Em 1979, aconteceu a Revolução Islâmica. O Irã passou a ser governado por ayatolás, líderes religiosos xiitas, que enxergam o Estado de Israel como ilegítimo. Eles não reconhecem o direito de Israel existir e veem o país como uma afronta ao Islã, especialmente por estar na Terra Santa. O próprio líder supremo do Irã já declarou publicamente o desejo de eliminar Israel do mapa. São palavras deles, não invenção nossa. Mas por que tanto ódio? Alguns estudiosos dizem que esse ódio tem raízes políticas e religiosas. Outros enxergam algo mais profundo, espiritual, porque o mesmo espírito que agiu em Hamã é o mesmo que tenta se levantar até hoje para destruir o povo de Deus. Mas assim como no livro de Ester, Deus ainda guarda Israel. E o que a Bíblia diz sobre o futuro? No livro de Ezequiel 38, a Pérsia é mencionada como uma das nações que se levantarão contra Israel nos últimos dias, junto com Gog, Magog e outros povos do norte. A profecia diz que essas nações formarão uma coalizão e virão atacar Israel, mas Deus mesmo intervirá e mostrará ao mundo que Ele é o Senhor. Ezequiel 38, 23 diz: Assim, mostrarei a minha grandeza e santidade e me revelarei aos olhos de muitas nações. Então saberão que eu sou o Senhor. O que está acontecendo hoje não é só política, é também espiritual. O conflito entre Israel e Irã não é algo novo. É antigo, profético e aponta para algo maior. Mas isso não deve gerar medo em nós. Deve gerar discernimento. Porque tudo o que a Bíblia previu está se cumprindo diante dos nossos olhos. Se você assistiu até aqui, comente.